Olá, amantes de grandes contos. Aqui narrativas de antigas civilizações se entrelaçam em histórias épicas cheias de significado. Se você gosta de mergulhar nas lendas e mistérios que marcaram a humanidade, inscreva-se agora e ative o sininho. Você está no Segredos da Mitologia. No princípio, existiam apenas as águas infinitas e silenciosas de Num. Nenhum céu brilhava acima, nenhuma terra firme se erguia abaixo. Não havia deuses, nem criaturas, nem nomes, apenas o vazio profundo e imóvel. Então, uma presença ergueu-se desse silêncio. Atum, sem pai, sem mãe, apenas uma vontade que decidiu que ali nasceria o mundo. Do seu sopro surgiu Shu, o ar que abre espaço. Do calor do seu corpo nasceu Tefnut, a umidade que torna a matéria viva. Com Shu sustentando o alto e Tefnut repousando sobre o chão, o universo aprendeu a respirar. E nesse primeiro fôlego também se firmou Ma'at, a ordem invisível que mantém o céu distante da terra, que mede a água e guia o sol. Sem ela, nada poderia permanecer. Foi ela quem traçou os limites para que cada coisa tivesse seu lugar. Assim, do encontro de Shu e Tefnut, nasceram Geb, a terra firme, e Nut, o céu estrelado. No início, estavam unidos em abraço, mas pela força de Shu e sob a medida de Ma'at, foram separados, criando o espaço onde tudo poderia existir. O alto tornou-se morada das estrelas, o baixo tornou-se leito da terra, e entre os dois nasceu o campo aberto da vida. Sob o olhar de Atum, vieram gerações, e entre elas 4 nomes que mudariam o destino: Osíris, Ísis, Sesh e Neftis, filhos de Geb e Nut. Quando a luz começou a percorrer o arco do céu, nasceram os dias, e a vida se apressou para ocupar o espaço. Geb repousava largo, e sobre ele a terra parecia recém-acordada. Pequenos veios de água deslizavam e a umidade brilhava sobre a argila. Os primeiros homens e mulheres davam passos incertos, aprendendo a usar as mãos, a carregar cestos e a dividir o alimento. Em certas noites, levantavam o rosto para Nut, que piscava com estrelas, e ninguém se sentia sozinho. O mundo, porém, carecia de um eixo, algo que unisse trabalho e descanso, colheita e celebração. O cosmos estava pronto, mas precisava de direção. Quando Geb mexeu o ombro, nasceram colinas. Num de seus movimentos surgiu um platô de pedra de onde se avistavam os campos. As famílias começaram a se reunir ali para compartilhar alimento e histórias. As noites eram tranquilas. Crianças brincavam, os mais velhos contavam lembranças. Aos poucos, tornou-se claro que alguém deveria erguer-se como guardião, não por escolha humana, mas porque a ordem pedia um rosto que a representasse. Os filhos de Geb e Nut cresceram com marcas próprias. Osíris, firme no andar, transmitia calma. Ísis, atenta e sábia, guardava tudo o que aprendia. Set, forte e inquieto, sempre em busca de algo além. Neftis, silenciosa, oferecia consolo nos momentos difíceis. Cada um trazia um pedaço necessário do que o povo precisava, mas havia uma diferença que ninguém discutia. Quando Osíris chegava, as vozes baixavam e a pressa se acomodava. Parecia que a própria terra endireitava as costas para ouvi-lo. No grande platô trouxeram grãos, peixes e pão. Ao centro, ergueram uma mesa de pedra e sobre ela colocaram um colar de folhas e um anel de metal, símbolos da responsabilidade de governar. Ísis levou Osíris até a mesa e segurou sua mão. Seth e Neftis estavam ao lado, unidos naquela decisão. Juro sustentar a fartura sem orgulho e a justiça sem dureza. Onde houver medo, serei abrigo. Onde houver sede, serei caminho para a água. Não foi o povo que o elegeu, mas a própria Ma'at que se revelou nele. O colar foi colocado em seu pescoço,
e o anel batido 3 vezes na pedra. Assim, Osíris foi reconhecido como o primeiro rei justo. Ao amanhecer, Osíris desceu com os homens, mostrou como plantar, colher e dividir. O que sobrava era guardado em celeiros comuns para proteger nos tempos de seca. Construiu canais para levar água do rio às terras secas. As pessoas cavavam com paus, ossos, as próprias mãos e a água correu. Aprenderam a reconhecer o rio como um amigo. Suas palavras eram curtas e firmes. Promessa é flecha que não volta. Se te faltarem forças, pede mais braços, não inventa desculpa. Não eram mandamentos, mas lembranças do que já existia. Palavras repetidas que ecoavam a ordem do céu e viravam um hábito entre os homens. Ísis organizava métodos, reunia vizinhos para ajudar famílias em dificuldade. Se um pote cai, que caiam mãos para levantá-lo. E o povo repetia, e suas vozes soavam como correnteza que nunca cessa. Seth era essencial nas tarefas pesadas, ria alto nas festas e alegrava a todos. Mas, em certos conselhos, quando Osíris era ouvido e suas palavras decidiam, o riso de Seth diminuía. Sentia-se ignorado, como se sua força não tivesse lugar nas decisões que moldavam o futuro. Cada olhar dirigido a Osíris lhe parecia um lembrete de que não era ele quem ocupava aquele lugar de respeito. A inquietação não era apenas ciúme, mas uma sensação de estar à sombra, de ser lembrado apenas quando a força era necessária. Essa sombra crescia dentro dele como uma chama silenciosa, esperando o momento de explodir. Vieram anos bons. O pão era abundante, os canais levavam água e o povo vivia em harmonia. À noite havia música suave e sorrisos discretos. A justiça de Osíris era simples, ele ouvia com calma e decidia de forma justa. Quando havia disputa por terra, Osíris apenas apontava o equilíbrio, metade na sombra, metade na luz. Quando o conflito era pela água, lembrava que o rio corre para todos e que o tempo deveria ser repartido, um pela manhã, outro à tarde. Assim, não criava regras, revelava o caminho já inscrito por Maat, a ordem que sustenta céus e terra. E o povo, ao reconhecer essa verdade, inclinava-se diante dela como quem se curva ao nascer do sol. No platô, Osíris e Ísis uniram as mãos. O vento leve parecia abençoar o instante. Antes daquele dia, tinham caminhado juntos em muitas tarefas. Ela cuidando das colheitas e ensinando as mulheres a moer o grão, ele ouvindo as disputas e repartindo com justiça. Não havia hora em que um não buscasse o outro com o olhar. Ísis admirava nele a calma que firmava a terra, e Osíris via nela a força que mantinha tudo em ordem. O afeto cresceu como o rio que, mesmo silencioso, avança e alimenta margens inteiras. Agora não havia cortejo nem adornos, apenas pão, peixes, frutas e fogo. Mas havia a certeza de que se pertenciam. Teu passo é o compasso de que é preciso. Seremos memória um do outro, quando faltar chão ou quando o alto parecer longe. Tua mão sabe juntar o que se dispersa. Onde eu for, levo teu método. Onde tu fores, levas meu descanso. Sem muros, o lugar cresceu e se transformou em cidade. As casas, antes simples cabanas de ramos, começaram a ganhar paredes firmes de barro e pedra. Caminhos se abriam entre as construções e cada trilha parecia conduzir ao coração da vida comum. Os trabalhos coletivos eram marcados com pedras, sinais que lembravam dias de colheita, momentos de partilha ou rituais ao redor do fogo. As crianças aprendiam observando os adultos, viam o jeito de semear, de fiar o linho, de respeitar os mais velhos. O riso delas enchia os corredores abertos da vila, como se a própria terra sorrisse com os novos passos que a povoavam. Osíris mantinha a ordem como reflexo vivo da Maat, sendo guia e medida de justiça. Ísis, ao seu lado, fortalecia essa ordem com cuidado invisível.
uma palavra calma, um gesto de união, a sabedoria de dividir as tarefas. Juntos, sustentavam a harmonia como algo natural, não imposto. Seth, por sua vez, ainda era essencial. Mas, no silêncio das noites, enquanto ouvia os planos sobre colheitas, filhos e alianças futuras, sua alegria diminuía. Cada vez mais percebia que os olhares buscavam Osíris como guia, que a sabedoria de Ísis sustentava as decisões e que até Néftis, com sua bondade discreta, parecia ter lugar mais firme que o dele no coração das pessoas. A inquietação crescia como algo que não encontrava saída. Seth era forte, mas não era ouvido. Era necessário, mas não era lembrado. E isso começava a pesar em sua alma. Andava cada vez mais calado, mas ninguém desconfiava. Em segredo, ordenou que artesãos habilidosos trabalhassem a madeira mais resistente que pôde encontrar. Pediu que fosse polida até brilhar e que recebesse desenhos de ondas e estrelas, como se o céu e o rio estivessem guardados ali. Não contou a ninguém o motivo do pedido. Apenas dizia que era um objeto de reverência, digno de honrar os que partiam. Os artesãos obedeceram, e logo surgiu o caixão de madeira escura, firme e belo. Quando o trouxe à presença do povo, muitos ficaram impressionados com a obra. Ísis passou a mão sobre a madeira lisa, intrigada com a ideia de fechar alguém para sempre dentro de algo tão adornado. Osíris olhou demoradamente, reconhecendo na peça um misto de solenidade e mistério. Seth, por sua vez, observava cada detalhe com um olhar que ninguém soube decifrar. Para os outros, parecia apenas satisfeito com a habilidade dos artesãos. Mas dentro dele, aquele objeto tinha um significado oculto que só o tempo revelaria. Na noite em que o caixão foi colocado no salão, o vento soprou mais forte. Alguns despertaram inquietos, sem entender por quê. Era como se algo invisível tivesse entrado junto com aquela peça, anunciando mudanças que ainda estavam por vir. Nos dias seguintes, pequenos atritos começaram a crescer. Famílias questionavam limites. Terras e águas que antes pareciam claras agora se tornavam motivo de disputa. Foi nesse ambiente de incerteza que duas casas se enfrentaram por um mesmo canal. Então, Osíris mediu o espaço e decidiu: 1 quarto de sombra para cada lado. Quando a luz alcançar esta pedra, trocam. Obedeceram sem questionar. À tarde, já estavam trocando pão como se nada tivesse acontecido. Ísis reuniu mulheres para ensinar a vedar potes. O que se perde por descuido não retorna, mas o que nasce da medida e precisão resiste ao tempo. Néftis permaneceu com uma família em luto, oferecendo silêncio. Seth, de longe, observava tudo com um desconforto que crescia. Mas o tempo não se curvava às dores. A morte trazia seu peso e logo a vida encontrava novo compasso. O rio encheu e fizeram festa. Decoraram os canais com flores, iluminaram as margens com tochas e compartilharam água e alimento como se fosse a própria vida que transbordava. Crianças corriam pelo barro úmido, os mais velhos entoavam cânticos e o ar tinha o perfume fresco da inundação que garantia fartura. Se cada qual zelar pela sua parte e honrar a do outro, o rio continuará a prover. O rio nos ensina, seu curso é um só, mas abraça muitas margens. Assim deve ser o nosso povo. Muitos se reconheceram nas palavras, sentindo que as falas de Osíris tinham peso de raiz, simples, mas firmes. Ísis sorriu, orgulhosa de ver a ordem florescer como colheita madura. Um só homem diante do rio inteiro. Quanto tempo até que o mundo se canse de obedecer? Hoje festejam, mas amanhã verão que o mesmo rio que dá pode tirar. E quando isso acontecer, será ainda a voz de Osíris que todos irão seguir? As palavras de Seth não foram ouvidas pelos outros, mas em seu peito crescia a dúvida. Para uns, o rio era bênção, para ele,
começava a soar como medida injusta, e Osíris, como quem se erguia acima de todos. O caixão permanecia no salão como um presságio que poucos ousavam comentar, coberto por um pano. Ísis o respeitava, Seth o estudava em silêncio. Ninguém sabia que aquela peça seria parte do destino. O tempo seguia com sinais de mudança, o vento, os olhares de Seth, os presságios. Osíris mantinha a ordem, Ísis costurava o dia, Néftis oferecia consolo. Seth cada vez mais calado, guardando pensamentos em silêncio. O corte, o momento que mudaria tudo, ainda não tinha acontecido. Mas o mundo já se inclinava para ele. O primeiro reino estava firmado. O platô seguia sendo o coração da vida, onde o povo se reunia para dividir o pão, a água e as decisões. O vento e a correnteza do rio lembravam, dia após dia, que nada permanece intocado para sempre. Osíris caminhava entre o povo com passos firmes, reconhecendo cada rosto, ouvindo cada pedido. Ísis, ao seu lado, fazia da ordem uma espécie de teia invisível que mantinha tudo unido. Néftis oferecia sombra e acolhia os que sofriam, suavizando o peso dos dias. Seth, porém, guardava um silêncio diferente. Via a admiração que todos tinham por Osíris e dentro dele a inquietação crescia como um rio escondido debaixo da terra, preparando uma cheia inesperada. O mundo respirava em espera. Havia paz, mas era uma paz frágil, sustentada pelo equilíbrio de vontades que podiam se quebrar a qualquer instante. O reino de Osíris estava de pé, mas como as águas do Nilo que sobem e descem, também o destino dos deuses começava a se mover. E assim, chegamos ao fim de mais uma jornada, revelando os mistérios que ecoam através dos tempos. As histórias carregam os valores e crenças de civilizações antigas, e aqui buscamos trazê-las à vida sob um olhar cultural e educativo. Com uma abordagem adaptada para o público moderno, simplificamos tramas, cortamos elementos sem importância, corrigimos incoerências e realçamos os momentos mais impactantes, tornando cada narrativa ainda mais envolvente. Mas não se engane, a essência dessas histórias permanece a mesma, preservando sua grandiosidade e significado. Se você gostou dessa viagem pelo mundo dos deuses e lendas, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para continuar explorando os segredos da mitologia.